Ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir o economista Marco Sintra, que foi vice de Soraya Tronic por ataque às urnas eletrônicas. Ex-piloto Nelson Piquet é investigado pelo Ministério Público Federal por ameaçar de morte o novo presidente Lula. Petistas pressionam para que Fernando Haddad assuma o Ministério da Fazenda. E o Tite anuncia os 26 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol convocados para a Copa do Mundo no Catar. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O Tribunal Superior Eleitoral mandou o Twitter bloquear as contas do economista Marco Sintra e de deputados bolsonaristas por desinformação sobre as urnas. O Twitter barrou neste domingo as contas do economista Marco Sintra, vice de Soraya Tronic, do União Brasil, na disputa presidencial, e dos deputados bolsonaristas Coronel Tadeu, do PL paulista, e Major Vitor Hugo, do mesmo partido, por Goiás. A ordem veio do Tribunal Superior Eleitoral, que tem agido com rapidez para restringir contas que levantem suspeitas, sem provas, sobre fraude nas urnas eletrônicas ou motivem atos antidemocráticos, como bloqueio de estradas. Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro e professor da Fundação Getúlio Vargas, fez questionamentos sobre as urnas, endossando algumas suspeitas levantadas por Bolsonaro. Ele escreveu uma sequência de 7 tweets com dúvidas sobre a votação, mas afirmou acreditar na legitimidade das instituições. Também incentivou cidadãos a exigirem esclarecimentos das autoridades. Sintra analisou dados do TSE e disse não ter encontrado explicação para Bolsonaro ter 0 votos em centenas de urnas, como seria o caso de São Paulo, Osasco, Franca e Guarulhos, segundo sua tese. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, determinou à Polícia Federal que tome o depoimento do economista em até 48 horas, questionando em especial quais foram os fundamentos concretos que embasaram a postagem feita em relação ao resultado eleitoral. O Ministério Público Federal abriu uma investigação contra o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, por falas sobre Lula. O Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito policial contra o ex-campeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. O piloto empresário teria sugerido em vídeo a morte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, Piquet participou de manifestações que contestam o resultado das eleições deste ano. Olha com quem eu tô aqui, ó. Esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha do... Segundo o despacho do MPF, a declaração de Piquet faz grave ameaça de morte velada ao presidente eleito e estimula muitos a fazerem o mesmo. O texto diz ainda que, além do crime de ameaça de morte explícita, o empresário estava no local estimulando a intervenção militar. O órgão se refere à manifestação de bloqueios nas rodovias como criminosa. Linguagem de esgoto. Começou hoje efetivamente a transação no governo. Os gabinetes no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, já foram montados. Ao longo da semana serão publicados no Diário Oficial da União os nomes dos políticos e técnicos que vão preencher os 50 cargos provisórios destinados pela legislação à equipe do governo eleito. Quem tem mais detalhes é o comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. O presidente eleito Lula retorna da Bahia, onde esteve inclusive na praia para descanso, está em São Paulo. Deve aprovar e divulgar hoje a lista dos 50 petistas e aliados que vão formar a equipe dos 50 nomes para a transição. O ex-presidente Lula também deverá seguir para Brasília amanhã para participar
da instalação da equipe de transição e ter outros contatos políticos. Paralelamente, uma equipe prepara a ida do presidente eleito para o Egito, para a COP27, onde ele foi convidado pelo presidente do país. Lula e o Brasil deverão ser destaque na COP27, principalmente por causa da Amazônia. O Brasil tem hoje a maior floresta tropical do mundo. Bolsonaro recebe hoje R$45 mil por mês da sua aposentadoria das Forças Armadas e também da Câmara dos Deputados, onde esteve 27 anos. Este é o rendimento que o presidente terá a partir de 1º de janeiro. Mas ele está solicitando ao PL mais um reforço financeiro. Está pedindo ao PL uma casa na Zona Sul com aluguel pago pelo partido. E está pedindo para o PL para também ter pagamento para advogado em possível necessidade na área jurídica. O PL vai convidar Bolsonaro para ser o presidente de honra do partido. Mas não fica aí também. O general Braga, que foi candidato a vice, deverá ter um cargo também no partido do PL. Essas são as principais informações dos presidente eleito do Brasil e presidente em exercício até 31 de dezembro. O RB Notícias profetiza: daqui a 17 dias, o Brasil começa a ganhar a Copa do Mundo de 2022. E cotada para integrar o governo Lula, Gleisi Hoffmann terá de deixar a presidência do PT para assumir algum ministério. Caso a deputada paranaense Gleisi Hoffmann seja confirmada como ministra, precisará deixar a presidência do PT, que comanda há 5 anos. Seu mandato só se encerra em 2024. O artigo 33 do Estatuto do Partido proíbe o acúmulo das funções e determina a convocação de uma nova eleição entre os membros do diretório em até 60 dias. De imediato, assume um dos vice-presidentes. A sucessão terá o dedo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas dirigentes já apontam como favoritos o deputado José Guimarães, um dos 5 vice-presidentes da sigla, e o ex-ministro Luiz Dutti. Nos bastidores, Gleisi é cotada para o Ministério do Planejamento ou para alguma secretaria no Palácio do Planalto. Lula se diz grato pela forma como a deputada conduziu o partido quando ele esteve preso. A Executiva Nacional do PT se reuniu na segunda-feira e membros da direção defendem que já seja discutida a participação de filiados do partido no governo Lula. Nos bastidores políticos, cresceu a cotação para Fernando Haddad assumir o Ministério da Fazenda no novo governo Lula. O ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado ao governo paulista em 2022, Fernando Haddad, de 59 anos, está cada vez mais perto de ser escolhido como ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Economia e doutor em Filosofia, Haddad já foi ministro da Educação entre 2005 e 2012. Com atuação política no PT há décadas, ele tem a estampa procurada por Lula para comandar a economia em sua administração, pois já foi ministro e sabe como funciona a máquina pública. Conhece Brasília e o dialeto do poder e do Congresso e sabe ainda falar a língua do mercado quando necessário. Por outro lado, Haddad tem contra si alguns possíveis impedimentos. Por exemplo, Haddad fez uma campanha muito dura contra Tarcísio de Freitas, que acabou vencendo a disputa pelo governo do estado de São Paulo. Pode não ser uma boa solução ter um ministro da Fazenda cuja relação não seja a melhor com o governador paulista. Outro nome cotado para a pasta, o ex-ministro Henrique Meirelles, afirmou hoje em entrevista à Rádio Jovem Pan que não pretende disputar o cargo e que está muito satisfeito na atividade privada. E a seguir, enterrado em Minas Gerais, o corpo do ex-ator Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez. E começa no Rio de Janeiro o julgamento por homicídio da ex-deputada e líder evangélica Flor de Lis. Você acompanha logo depois do intervalo, RB Notícias volta já.